Sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao assunto relacionado ao capítulo 7, que são os Hebreus. Só lembrando a vocês que o capítulo 7 ele fala sobre Hebreus, fenícios e os persas. Começamos na última semana aí, falando sobre os Hebreus, e hoje nós vamos continuar. Fizemos uma introdução importante, que é necessária para que a gente possa compreender mais a civilização, o povo hebreu, os fenícios e os persas, tá bom? Então, só lembrando aí alguns objetivos. O primeiro objetivo da gente é identificar os aspectos gerais dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Claro que não dá para trabalhar tão detalhado, porque é muita coisa. Então, no capítulo só, a gente vai falar mais aspectos gerais, para que vocês tenham um conhecimento básico sobre esses três povos. Vamos também procurar compreender que o monoteísmo dos hebreus influenciou a religião cristã e a muçulmana. Isso aí a gente já começou a ver, que a religião dos judeus influenciou aí o cristianismo e o chamado também islamismo, né? Que são os muçulmanos. Vamos procurar também compreender a importância do comércio praticado pelos fenícios. Vamos conhecer o alfabeto fenício, aprimorado por gregos e romanos, e que deu origem ao alfabeto ocidental atual. E vamos também compreender o sistema administrativo do Império Persa e sua política de tolerância para com os povos conquistados por ele, né? Um sistema aí de tolerância onde havia as conquistas dos territórios, mas haviam também uma liberdade religiosa e cultural estabelecida aí pelos persas. Vamos ver tudo isso. Mas hoje nós estamos no segundo momento do nosso estudo sobre os hebreus. E vimos aí que os hebreus, que existem aí os povos semitas e os povos chamados indo-europeus, e que os hebreus aí fazem parte dos povos semitas, okay? Assim como os fenícios. Vimos também um pouco sobre a saída lá de Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, na busca da chamada Terra Prometida, né? A terra que emana leite e mel, no qual o próprio Deus aparece para Abraão e manda para que ele saia da sua terra, junto com a sua família, com os seus servos, para uma terra que traria muita prosperidade. E Deus, o Deus de Abraão, prometeu que multiplicaria a sua descendência e que a sua descendência herdaria a terra prometida. Então, Abraão sai em direção a essa terra prometida, obedecendo a Deus. Lembrando que Abraão é conhecido aí como pai, né, dos próprios hebreus, e eles viviam inicialmente, antes de serem chamados monoteístas, ou seja, antes mesmo do chamado do Deus, que poderia ser chamado também de Yahvé ou Javé. Abraão vivia numa cidade chamada Ur, né, que era entre os caldeus, que ficava localizada na Mesopotâmia. Outra coisa que nós vimos aí foi a localização também perto do Vale do Rio Jordão, que era uma área muito fértil na região, muito parecida com outras civilizações, que sempre procuraram rios próximos, rios que pudessem realmente trazer prosperidade por causa da sua fertilidade. Então aconteceu no Egito com o Nilo, na Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates, e entre os hebreus o Vale do Rio Jordão também foi muito importante, até porque o restante do território palestino era formado por montanhas de solo mais pobre e seco. Então nós vimos um pouco disso também, vimos um pouco da organização social dos hebreus, questão da economia,
do pastoreio, né? Então os hebreus se organizavam em tribos independentes, que cada um era chefiado por um patriarca. Então é importante entendermos aí o patriarca como um chefe tribal, um chefe de um clã, que era respeitado por ser aquele que era o mais velho do grupo. Então era visto como um homem sábio, um homem experiente, certo? E normalmente eles tinham também muitos filhos. Então esses eram os patriarcas. Então nós estamos estudando logo de início a primeira etapa ou a primeira fase da história dos hebreus segundo a Bíblia Sagrada, que é a era dos patriarcas. Nós temos aí os patriarcas que podemos chamar de Abraão, um outro patriarca muito conhecido será o próprio Moisés, e também a importância de Josué, que foi o substituto de Moisés. Então, a história dos hebreus nós podemos dividir nessas três etapas: era dos patriarcas, era dos juízes e era dos reis, certo? Então, nós estamos estudando a era dos patriarcas, certo? Então, o que a gente vai acontecer? Nós falamos na última aula sobre Abraão, foi passado um vídeo curto também, nós conversamos sobre Abraão e o seu chamado, né? E agora nós vamos falar sobre Moisés. Lembrando que já conversamos um pouco sobre ele, e agora a gente vai continuar falando sobre Moisés e também um pouco sobre Josué, ok? Que essa aí a gente termina o período da era dos patriarcas, para depois, na próxima aula, entrarmos na segunda e na terceira era, que é a era dos juízes e a era dos reis. Então a página que nós estamos agora é a página 103, onde tem História dos Hebreus segundo a Bíblia. O que vamos fazer agora? Vou passar aqueles vídeos bem legais aí a respeito de Moisés. São 2 vídeos curtos, tá? Vocês vão assistir os 2. O primeiro vai falar sobre as 10 pragas de Moisés, né? Que o Senhor Deus, o Deus Javé, ele envia através de Moisés como praga no Egito. E depois vamos ver a saída do povo lá da escravidão no Egito, que é chamado de Êxodo, né? Lembrando aí o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. Então a saída do povo do cativeiro egípcio em direção à terra prometida, essa mesma terra em que foi prometida a Abraão, para Abraão, né? A promessa de uma Canaã que os seus descendentes receberiam. Okay? Então vamos assistir os vídeos, depois a gente continua aqui com alguns slides. Moisés havia pedido ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Fazia 400 anos que o povo eleito de Deus se encontrava sob o jugo dos egípcios. Mas o coração do faraó do Egito estava endurecido, e por isso ele recusou o pedido de Moisés. A fé do povo de Abraão estava enfraquecida, mas Deus estava ao lado de Moisés e de seu irmão Arão, e estes seriam instrumentos de Deus para se fazer cumprir a promessa que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Deus ordenou que Moisés fosse ao encontro do faraó, que navegava no Nilo em uma bela embarcação, e que pedisse novamente a liberdade do povo hebreu. Após mais uma recusa do faraó, Moisés golpeou o rio com seu cajado. As águas do Nilo ficaram vermelhas como sangue. Os peixes começaram a morrer, e o odor fétido tomou conta de suas margens, e essas águas ficaram impróprias para o consumo. A impressionante cena realizada por Moisés não foi o suficiente para mudar a vontade do faraó, tendo em vista que seus magos e sacerdotes lhe mostraram que também eram capazes de realizar tal proeza.
O povo do Egito teve que cavar poços para saciar sua sede, e esta foi a primeira praga do Egito. O faraó continuou irredutível. Então, por meio de Moisés e seu irmão, Deus fez com que um número incontável de sapos emergissem do Nilo e invadissem as cidades. Os lares dos egípcios foram tomados pelos anfíbios, nem os palácios estavam a salvo, e sapos invadiram até mesmo o leito do faraó. E por isso, o faraó disse a Moisés que libertaria seu povo se ele retirasse tal praga que assolava o Egito. Assim, Moisés fez com que todos os sapos perecessem. Os corpos dos sapos se empilhavam nas ruas e a podridão se espalhava no ar. Quando o pior já havia passado, o faraó decidiu não mais libertar o povo eleito de Deus. E por isso, o Senhor ordenou que Arão, irmão de Moisés, golpeasse a terra. O pó da terra que se levantou se transformou em inúmeros piolhos que infestariam o Egito. Os homens e os animais do Egito sofreram com a infestação de piolhos. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir tal feito, mas não obtiveram sucesso e concluíram que isso só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó se recusava a ouvir até mesmo seus assessores, e por isso o Egito sofreu mais uma praga. Nuvens de moscas tomaram conta do reino do faraó, mas os lugares onde viviam os hebreus foram poupados por Deus dos incômodos incessantes causados pelas moscas. A teimosia do soberano fez com que Deus provocasse uma praga que causaria a morte do gado egípcio. Bois, cavalos, jumentos e carneiros morriam aos milhares, mas nem isso foi capaz de amolecer o coração do faraó. O povo do Egito e seus animais passaram a sofrer com sarnas, e seus corpos foram tomados por bolhas. Mesmo assim, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Moisés, o representante de Deus na terra. Disse que dos céus cairia um castigo sobre o Egito, como nunca antes visto. Uma poderosa chuva de granizo e relâmpagos aterrorizou o Egito, e muitos daqueles que não se abrigaram pereceram. A praga dos gafanhotos foi a oitava a assolar o Egito. Nuvens de gafanhotos devoravam tudo que estava em seu caminho. O faraó percebia que sua teimosia estava destruindo seu reino, mas seu orgulho o proibia de mudar de posição. O Egito então passou a ser tomado por uma névoa negra, e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Por 3 dias, eles viveram na escuridão. Esta foi a penúltima praga a assolar os algozes do povo de Israel. Mas a pior de todas as pragas ainda estava por vir. Deus diz a Moisés que irá impor ao Egito seu último castigo. À meia-noite, ele passará pelo Egito e levará consigo a vida de todos os primogênitos do Egito. Nem mesmo os filhos mais velhos da alta nobreza egípcia seriam poupados. Deus diz que os prantos dos pais ecoariam por todo o Egito, mas o povo escolhido de Deus escapará ileso de tal morticínio. Deus orientou o povo de Israel a sacrificar cordeiros e cabritos em honra a Deus. Com o sangue dos animais sacrificados, eles deveriam marcar a entrada de suas casas. Os hebreus depois deveriam assar e comer a carne do sacrifício, e assim celebrariam a Páscoa do Senhor. À meia-noite, Deus enviou o anjo da morte ao Egito, que visitou todas as casas, ceifando a vida de todos os primogênitos, poupando apenas as casas daqueles que haviam deixado a marca do sacrifício. Entre todos os que pereceram, estava o filho e herdeiro do faraó. A vontade inflexível do faraó havia sido quebrada, e ele finalmente cedeu aos pedidos de Moisés, ordenando que ele e seu povo partissem do Egito. Moisés havia conseguido impor a vontade do Criador, e agora conduzia a nação de Israel até a terra prometida.
O povo de Israel havia suportado 430 anos de escravidão no Egito, até a chegada de Moisés. Após impor 10 terríveis pragas contra o Egito, Moisés conseguiu que o faraó finalmente libertasse os descendentes de Abraão. Sob a liderança de Moisés e Arão, centenas de milhares de hebreus recolheram todas as suas posses e deram início à sua marcha até a terra prometida. A grande coluna de imigrantes rumou pelo deserto para evitar se deparar com os exércitos egípcios. Deus alertou Moisés que o coração do faraó estava se enchendo de ódio e ressentimento, e que não tardaria até que ele voltasse sua fúria contra o povo de Moisés. Seguindo os comandos de Deus, Moisés guiou seu povo até as margens do Mar Vermelho. A notícia de que o faraó havia organizado um exército de carros de guerra para perseguir os hebreus chegou aos ouvidos dos migrantes. Muitos deles se desesperaram e achavam que, se eles se rendessem, poderiam conseguir a clemência do faraó e assim retornariam aos seus mestres com suas vidas. Alguns culpavam Moisés por ter levado o povo de Israel à ruína. Moisés acalmou seu povo e garantiu que Deus estava ao seu lado e que esta seria a última vez que veriam os egípcios em seus encalços. A nuvem de pó no horizonte indicava que os exércitos do faraó se aproximavam rapidamente. Mas Deus fez com que uma barreira de chamas bloqueasse o caminho dos egípcios. Então Deus falou com Moisés e disse exatamente o que deveria fazer. Moisés se dirigiu até as margens do Mar Vermelho e ergueu sua vara. Neste momento, o mar se abriu. Se alguma dúvida ainda pairasse sobre os hebreus de que Deus estava ao seu lado, esta se desfez frente a tamanho milagre. Uma rota seca surgiu entre os dois enormes paredões de água, e por este caminho o povo de Israel atravessou. Os egípcios ficaram estupefatos quando se depararam com tão grandiosa cena. Mas, assim que as chamas que bloqueavam seu caminho se desfez, os egípcios, a mando do faraó, perseguiram os hebreus pelo caminho aberto por Moisés. Os egípcios adentraram ferozmente pelo vale de águas criado por Deus. Mas quando o último hebreu chegou à outra margem, Deus ordenou que Moisés fechasse o caminho que havia sido aberto. E então o mar se fechou sobre os perseguidores egípcios. O exército do faraó foi arrasado pelas águas. Os hebreus cantavam juntos em uma só voz para honrar a Deus, pois enfim, eles estavam livres de seus senhores egípcios. Moisés foi celebrado e todos estavam felizes e gratos ao homem que Deus enviou para resgatá-los. Sob a liderança de Moisés, a grande coluna seguiu seu caminho rumo à terra prometida. Voltando agora à continuidade, né, da nossa aula. Acredito que vocês tenham gostado dos 2 vídeos. Por que eu fiz questão de passar esses vídeos? Eu lembro que eu falei para vocês que a principal fonte histórica da história dos hebreus é a própria Bíblia Sagrada. Ela vai narrar os fatos, não só dos hebreus, mas de outros povos, que vão auxiliar bastante os arqueólogos nas suas pesquisas. E a gente falou um bocado sobre isso, de quanto mais se critica a Bíblia, mais descobertas fazem e mais percebe-se o quanto ela é fidedigna na sua própria história, né? Então a Bíblia não é apenas um livro que trata de questões doutrinárias e de fé, mas também é um livro que tem registros históricos. E o principal registro é desse povo chamado povo eleito de Deus, que são os hebreus. Futuramente aí vai dar origem ao que hoje chamamos dos israelitas, né? O povo escolhido de Deus é Israel, ok? Então, a organização política
desse período, como eu já falei, ela vem sendo dividida aí em 3 períodos: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. E como eu já falei, nós vamos tratar hoje apenas da era dos patriarcas, tá? Mais voltado aí para Abraão, Moisés e Josué. Então, nesse período, o povo era aí não apenas nômades, mas seminômades, né? E vagava pela região do Oriente Médio e tinham esses 3 principais líderes. Então, observem que a história de Abraão não já vai pular direto depois para Moisés, não. Vai ter muita história a ser contada, mas aí é bom destacar esses 3 principais, porque se formos estudar mesmo a história dos hebreus, seria necessário meses, no mínimo, aí para começarmos a conhecer mais. Mas podemos dividir bem por aí: Abraão, Moisés, que vai ser essa figura que a gente viu o vídeo agora, né, que eu passei o vídeo para vocês, no qual o próprio vídeo ele vai mostrar um momento em que o próprio Moisés se identifica com a religião monoteísta e ele está no deserto. O que acontece antes, né, das 10 pragas, ele no momento de deserto, e o próprio Deus fala a ele em voz representada por uma sarça ardente, mostrando a ele qual seria a missão dele. Moisés também, percebendo que o seu povo estava sendo cada vez mais oprimido, ele resolve então seguir aquilo que o próprio Deus, Javé ou Iavé, havia dito a ele, certo? Então Moisés recebe de Deus a mensagem e vem aí as pragas. E todas as pragas que Moisés informava ao faraó, né, inicialmente era pedindo por liberdade. Faraó, segundo a própria Bíblia, tinha um coração duro para isso e não respeitou ou aceitou esse pedido de Moisés de libertar o povo. E veio a primeira praga, veio a segunda, veio a terceira, e foram aí as 10 pragas. E a última, a morte dos primogênitos, né? Inclusive o anjo da morte levou o filho de Faraó, certo? O Faraó então resolve libertar o povo por pressão e começa aí o chamado êxodo rural, que é o segundo vídeo que vocês assistiram. Esse êxodo rural vai mostrar o período de 40 anos em que o povo de Israel está vagando lá pelo deserto. E quando eu digo vagando, é porque a desobediência desse próprio povo fez com que prolongasse o tempo da chegada à terra prometida. Segundo a própria Bíblia ensina, várias vezes o povo adorava a outros deuses quando Moisés precisava se ausentar, indo no Monte Sinai, né, conversar com o próprio Deus. Mesmo assim, o Deus dos hebreus era muito misericordioso com eles, porque de dia ele fazia uma nuvem para proteger o povo do sol e de noite colunas de fogo para aquecer, já que a noite no deserto era muito frio, certo? E também a durabilidade da própria sandália e roupas do povo tinha uma durabilidade maior, que também era ação de Deus. Deus operou vários outros milagres, segundo a Bíblia fala, como o maná que desceu do céu, né, para alimentar o povo com aves, com pão doce. Então o povo de Israel, o povo hebreu, presenciou vários milagres de Deus e mesmo assim questionavam essa saída do Egito, dizendo que era melhor que tivessem no Egito porque pelo menos estavam se alimentando, não estavam precisando passar por tudo isso. Vejam como o povo hebreu era ingrato e como forma de castigo Deus não permitia que ele chegasse rapidamente à terra prometida. Então eles ficaram quase que arrodeando várias vezes pelo deserto e não chegavam à terra prometida. Então essa promessa da terra, ela vem antes de Moisés, né? Começa com Abraão e através daí já se inicia o chamado monoteísmo, okay? Então
o monoteísmo ele se inicia com Abraão. E o povo acreditava então que Abraão recebeu de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo onde manasse leite e mel. Então Abraão, ele foi o primeiro patriarca a liderar um grupo de hebreus. E segundo a Bíblia, ele recebeu uma ordem de Jeová para se dirigir aí a Canaã. Então muitos abandonaram e saíram da Palestina e tiveram depois que ir em direção ao Egito no caminhar lá de Abraão, porque houve um momento de crise muito grande nas regiões da Palestina. Faltava muito alimento, questões climáticas, entre outros motivos, e muitos partiram então para o Egito. Abraão prosperou bastante também no Egito, mas muitos outros foram lá ficar mais próximos aí do próprio Egito por causa dos conflitos com os cananeus, que eram povos vizinhos. E aí a maioria do povo hebreu foi escravizado pelo próprio Egito, tá? Pelos egípcios. E segundo o relato bíblico, está aí na página 103 de vocês, Moisés liderou os hebreus na travessia do deserto, a pé, na Palestina, né, perseguindo pelos soldados egípcios, e o grupo contou com a ajuda do Jeová, né, o Iavé, que abriu um caminho por dentro do Mar Vermelho para a passagem dos hebreus. Logo depois desse caminho o caminho se fechou e os soldados, o exército do próprio faraó, eles se afogaram, né? Então esse foi o momento em que Moisés ele sai. Acredita-se que um pouco depois o faraó se arrependeu e mandou seu exército em busca do povo, né, para até mesmo escravizar novamente ou matar. Então a travessia, a história mais conhecida, né, que é a travessia desse Mar Vermelho, e Moisés abre aí o Mar Vermelho em nome do próprio Deus, Jeová, que estava com ele, e eles passam a pés enxutos, né, como a Bíblia fala. E depois, quando o exército do faraó tenta passar, ele vai ser engolido pelo mar que vai se fechar. Então são alguns dos milagres que ocorreram. Moisés também recebe por parte de Deus a tábua da lei, né, onde está lá os mandamentos, porque já que o povo saiu do Egito e estava cada vez mais crescendo, né, multiplicando-se, o povo hebreu gostam de ter muitos filhos, então ele precisava ter leis, porque a lei serve para refrear o mal, para organizar a sociedade, e as primeiras leis aí foram estabelecidas a partir do Monte Sinai, quando Moisés recebe do próprio Deus os 10 mandamentos. São mandamentos morais, e depois vem os mandamentos e as leis civis e leis cerimoniais para adoração também a esse Deus, certo? Então eram monoteístas e estão seguindo a ordenança do próprio Deus. Isso tudo está fazendo parte aí da chamada era patriarcal. Então a viagem de retorno aí à Palestina teria levado por volta de 40 anos e, segundo a Bíblia, foi chamado de Êxodo, né, que significa saída. E foi durante essa jornada que Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, que era um conjunto de orientações a serem seguidas pelos hebreus, com princípios morais principalmente, né? Certo? Mas só que esse próprio Deus, ele castigou a primeira geração do povo que saiu lá do Egito com Moisés, afirmando que, devido à desobediência e às várias desobediências desse povo, a geração desse povo não entraria no Canaã. Então, qual era essa geração? Tinha passado 40 anos, historiadores, pesquisadores, arqueólogos bíblicos vão dizer que a partir dos 20 anos para cima, ninguém entrou na Terra Prometida, certo? E essa era a primeira geração. Então só entrou de 20 anos para baixo, que eram adolescentes, jovenzinhos e mais adolescentes,
E nem o próprio Moisés, ele entra, porque também teve um momento de desobediência do próprio Moisés, e quem assume a liderança do povo é o Josué. Josué, que antes era chamado de Oséias, ele passa então a ser chamado de Josué. Oséias era... Josué, na verdade, tem a ideia de o Senhor é o Salvador, né? É onde deriva a palavra Jesus também. Então Josué, ele assume o papel de liderança, substituindo Moisés, e ele era um seguidor de Moisés, né? Ele era um jovem muito promissor e que Moisés tinha muito carinho por ele. Então diz lá no livro de Josué, o próprio livro de Josué, né? Ele vai falar sobre esse chamado de Josué para liderar o povo. Então o livro de Josué, ele é o 6º livro da Bíblia. Lembrando que os 5 primeiros era conhecido aí como Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da lei. E depois vem a história aí de Josué e a entrada do povo na terra prometida, que é chamada então Canaã. Então Josué é esse grande líder promissor, no qual ele procurou ser totalmente obediente às leis de Deus. E Moisés já havia escrito aí todo o Torá, né, o Pentateuco, os 5 livros. Josué entendia que era inspirado por Deus e procurou seguir as orientações que estavam lá, referentes à lei, às leis cerimoniais, né, que eram as cerimônias religiosas para adorar a Deus, ao Deus Javé, as leis morais, que eram os princípios que deviam ser seguidos, né, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, amar teu Deus sobre todas as coisas, e o restante dos mandamentos, e também a obediência das leis civis, que como toda sociedade, né, toda civilização precisa das suas leis civis para refrear também o mal, certo? E sobre Abraão, que foi o primeiro patriarca, a gente pode dizer aí claramente que após ele ter tido o filho, né, prometido, que foi Isaque, mas antes de Abraão ter Isaque, ele teve outro filho, que foi chamado aí de Ismael. Então Ismael foi filho de Abraão com a sua empregada, né? Ou seja, essa empregada, ela se deitou, né, com Abraão, teve esse filho, mas Deus não castigou Abraão, mas pediu para que Abraão dispensasse a empregada e ela saiu para outras regiões, se chama Ismael, né, o menino, e houve uma promessa de Deus que esse Ismael daria origem aí aos ismaelitas, que hoje são chamados aí de muçulmanos. Deus prometeu que multiplicaria a descendência de Ismael e disse que haveria conflito entre Ismael e o próprio Israel, que seria aí o povo hebreu. E essa profecia foi cumprida até hoje, tem conflitos aí entre muçulmanos e israelitas, né, árabes e israelitas, né? Temos ainda hoje esse conflito entre eles. Tem momentos de paz, mas acontece muito conflito, principalmente questões territoriais também, certo? Então, aí a história de Abraão, vimos a história de Moisés, um pouco sobre isso, e também de Josué. Deixa eu só passar aqui, ó. Aí diz assim: depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus vagaram 40 anos pelo deserto e no Monte Sinai. Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei com os 10 mandamentos que determinavam a conduta e o procedimento de vida para os hebreus. Está aqui uma imagem aí do Monte Sinai, o recebimento das tábuas da lei. Josué, então, foi o sucessor de Moisés e com ele os hebreus chegaram à Palestina, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué, não havia união entre as tribos. Seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar. Isso é algo muito conflitante, mas na verdade Josué foi um grande líder que a partir daí ele começou
a organizar mais esse povo hebreu, que agora deixavam de serem seminômades, estavam lá habitando nessa região de Canaã, né, onde era a terra prometida, onde era a terra dos próprios filisteus, onde Deus manda um recado aos filisteus e homens corajosos de Josué em batalha aí, eles conseguem conquistar esse território e lá vai ter a distribuição aí das tribos de Israel, né? Tudo bem dividido, com marcações territoriais, com limite de até onde ia o território que era Canaã, certo? Então saiu-se aí desse período seminômade e passam agora a habitarem realmente uma região, né? Sedentarizar. Então esse é o período que chamamos a era dos patriarcas, com Abraão, né, com os seus filhos, né? Mas aí lembrando de Abraão, Moisés e Josué, ok? Então na próxima aula, que vai ser a aula ao vivo, nós vamos ver a era dos juízes e também veremos a era dos reis, a dispersão, que é a divisão, né, dos hebreus. Vamos entender como foi essa divisão e finalizamos essa parte dos hebreus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Curtam aí esse vídeo no sentido de assistir mais vezes para poder inculcar na mente de vocês, tá bom? E até a próxima aula, gente. Um abraço para vocês.